Tudo certo, pessoal? Então, nessa aula nós vamos começar aqui a ver as estruturas de dados. No caso, são os vetores, também conhecido como arrays, e as matrizes, que são vetores de vetores, né? Mas primeiro nós vamos compreender primeiro o que é um vetor e para que ele serve, né? Então, de forma mais resumida, um vetor ele é uma variável que ordena vários valores. Então, uma variável que ela vai receber múltiplos valores ordenados aqui, certo? Bem resumidamente, seria isso para vocês não complicarem na cabeça de vocês, certo? Então, como que a gente faz a declaração de um vetor? Vamos usar aqui a nossa declaração, né, chamada do tipo let, e vamos dar um nome para a nossa variável, nomes, deixar como nomes mesmo, e vou colocar aqui igual, né, abre e fecha, opa, perdão, abre e fecha, colchetes, certo? Então, essa aqui é a forma como nós declaramos vetores, certo? Então, nós temos let aqui, o let, né, que é uma variável normal mesmo, nomes, só que ela vai receber, né, um colchetes abre e fecha aqui, né, abre e fecha colchetes. Então, isso aqui é a forma como a gente declara um vetor. Tem formas mais eficientes de fazer essa declaração, mas não vem ao caso do escopo aqui do nosso treinamento, certo? Vamos então seguir aqui, perdão, deixa eu voltar aqui. Vou salvar. Oxi, gente, mas aqui tá difícil hoje. Vamos salvar aqui. Beleza. Antes da gente fazer qualquer coisa também, vamos colocar lá nosso console.clear para nós limparmos o terminal automaticamente, certo? E vamos colocar um console.log, perdão, console.log, abre e fecha aqui, nomes, certo? Só nomes. Então vamos salvar e vamos executar aqui nosso código. E tá aqui, ó. Então, ele está vazio, foi declarado vazio, né? Já temos um spoiler aqui de como que faz a declaração com o nome, então não podemos colocar aqui alguns valores, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Ana, Bruno, Carlos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais isso aqui, certo? Daniela, Eduardo, beleza, acho que tá bom. Certo? Então nós temos aqui Ana, Bruno, Carlos, Daniela e Eduardo. Agora, se nós colocarmos para ali, mostrar para a gente o que está no vetor, ele mostra para a gente aqui a sequência dos vetores, certo? Ah, mas eu preciso alterar o nome do Carlos, eu escrevi errado, por exemplo, ficou Danier, né, por exemplo. Ah, ficou errado aquele nome do Danier ali. Vamos salvar e mostrar de novo aqui, ó. Eu preciso alterar esse dado. Como é que eu faço para acessar esse dado aqui? Né, porque isso aqui são vários valores em uma única variável. Né? A gente sabe que para a gente alterar aqui a variável quando ela é única, basta a gente colocar o nome da variável, o operador de igual e um novo valor. Mas como que eu faço para alterar esse valor aqui, né? Nós poderíamos ter que copiar um vetor inteiro, né, e colar aqui dentro com o valor correto, funcionaria, só que daria muito trabalho, porque nesse caso aqui é um vetor curto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 nomes, né, 5 valores. Imagina isso aqui com 100, 200 valores. Como é que você vai copiar 100, 200 valores e colocar aqui para declarar? Né? É inviável isso aqui. Então, como é que a gente faz para acessar um valor específico, né? Vamos acessar ali o valor da do Danier, que ficou errado, né, para a gente poder atualizar esse valor. Então, vamos colocar aqui, ó, nomes. Eu vou colocar até aqui que já está no console, né? Nós usamos a seguinte sintaxe, né? Ou seja, a seguinte escrita. Depois do nome da variável, né? Nós colocamos aqui a abertura e fechamento de colchetes e nós vamos colocar o índice, ou seja, a posição onde está aquele valor. E nos vetores, a posição sempre começa contando do zero. Então aqui o Ana, né? A Ana aqui, ela está na posição 0, o Bruno na posição 1, o Carlos na 2 e o Danier na 3. Né? Então vamos colocar aqui 3. E vamos, né, salvar e visualizar agora como que ele vai mostrar aqui. Ó. Agora ele está mostrando só Danier, certo? Nós queremos atualizar esse dado aqui. Nós podemos fazer a atualização aqui direto no console.log, não tem problema. Porém, vai acabar que ele não vai mostrar, né? Vamos colocar novamente aqui Daniela, com ele só. E vamos salvar e vamos executar. Olha só o que vai acontecer. Ele já está mostrando para a gente aqui Daniela. Né? Lembra, ó, ele colocou um parênteses a mais aqui, né, no preenchimento automático, para dizer que ó, você vai executar essa operação primeiro e depois você vai executar essa operação aqui. Né? A prioridade de operações que são executadas, né, são definidas aqui pelos parênteses, igual na matemática. Né? Quando a gente coloca lá uma continha dentro de parênteses, ela vai ser realizada primeiro, certo?
Então aqui nós declaramos agora 3. Se nós colocarmos aqui então, vamos colocar isso aqui para fora, né? Deixa eu colocar isso aqui para fora. E colocar aqui só nomes, certo? Até tirou aqui. E estamos lá, ó. Daniela foi atualizada. Então aqui começou com Danier e agora atualizado para Daniela, certo? Então essa é a forma como a gente consegue acessar valores, né? Então como eles estão aqui numa ordem, né, ele sempre vai ter o mesmo índice, a não ser que nós alteramos isso, certo? Poxa, mas eu não sei onde é que está, qual que é o índice, né, do Eduardo, por exemplo. Eu não sei qual que é o índice dele. Como é que eu vou saber? Não lembro. Eu vou ter que ficar contando isso aqui. Aí que vem uma funçãozinha aqui, né, que nós podemos utilizar dos vetores, que já vem padrão em todos os vetores que você declarar, que é a função, né? Vou pegar e chamar no vetor aqui, index of, certo? Então a função index of, nós conseguimos pesquisar no nosso vetor por algum valor do elemento que está no nosso vetor para ver se ele existe, né? No caso aqui eu quero pesquisar o Eduardo, né? Então vamos pesquisar aqui qual que é o valor do Eduardo. Se a gente executar assim, né, ele não vai salvar aqui, porque ele vai retornar, essa função aqui, ela retorna o índice, o número de onde está a posição de determinado valor. Né? Então vamos colocar aqui dentro de uma variável, né, índice, e vamos salvar aqui, certo? Agora nós vamos usar aqui, ó, índice, vírgula, nomes, e passando aqui o índice, né, o próprio índice que a gente achou aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, mostrou pra gente aqui 4 e Eduardo. Então, o índice que está o nome do Eduardo aqui é o número 4. Se o nome for diferente, né, por exemplo, Eduardo com E, isso aqui já não é igual, né? Porque ele vai fazendo comparações para ver se é igual, certo? Então, vamos ver aqui, ó, Eduardo. Vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer essa operação. E olha lá, undefined, né, pessoal? Infelizmente, undefined, ou seja, quando ele não acha o nome ou o valor que nós passarmos aqui, ele vai retornar menos 1, ou seja, porque nenhum vetor tem menos 1 na posição, né? Todo vetor começa com um índice 0, então menos 1 ele não tem como achar, ou seja, né, ele deu aqui menos 1 no índice e ele tentou achar aqui a posição menos 1 nesse vetor e não existe, então está indefinido, não está definido, não existe isso, né? Então acabou que ficou assim. Então lembre-se que o valor tem que ser exato. Então quando a gente colocar um valor que não tem, no index of, ele mostra pra gente aqui um valor que não existe. Beleza, beleza. Então agora, mas por exemplo, eu quero saber qual que é a posição do Bruno, né? Mas tem um outro Bruno aqui escrito no nosso vetor. Vamos lá, vou colocar um outro Bruno aqui. Bruno, olha só. Qual dos dois Brunos ele vai retornar? Né? Ele vai retornar o primeiro Bruno, certo? Porque a função, como eu disse, se eu não disse, estou dizendo agora, ele vai retornar sempre o primeiro índice que ele encontrar. Porém, nós encontramos aqui que o Bruno está em 1. Poxa, eu quero ver se tem mais Bruno nesse vetor, né? Vamos lá, vamos colocar aqui 2. Agora aqui a gente alterou essa função. O indexOf ele tem um outro segundo parâmetro que ele vai fazer assim. Eu vou buscar por Bruno a partir do índice 2. Né? A partir do índice que eu informar aqui para ele no caso. Né? Como o índice do Uno é Brum, olha, já estou até misturando o número aqui. Como o índice do Uno é 1, o índice do Uno, gente do céu. Como o índice do Bruno é 1, então ele tem que começar a busca a partir do 2, para ele encontrar o valor do Bruno, né? Então vamos colocar aqui o 2, né? E vamos colocar para ele buscar agora o Bruno. E olha lá, ó, ele achou o segundo Bruno. Então o primeiro índice que ele encontra de Bruno, aí a gente pode passar aqui o número do índice que ele deve começar a procurar. Porém, se nós passarmos aqui, por exemplo, 6, que é um número que não existe no vetor, olha só o comportamento dele aqui, undefined. É, ele está tentando buscar o nome Bruno no índice 6. Não existe índice 6 aqui no vetor. Então ele não encontra o nome do Bruno, né, o valor do índice do Bruno, a partir do índice 6 ele retorna undefined, certo? Então beleza, vamos lá. Continuando aqui, certo. Mas toda vez que eu for ter que colocar um nome dentro do vetor, né, ou um outro valor dentro do vetor, eu vou ter que ficar indo lá na declaração e colocando mais não sei o que, né, colocando sempre na frente. Aí que vem o pulo do gato novamente. Nós temos uma outra funçãozinha aqui chamada
push, né? Então, para a gente colocar novos elementos dentro do nosso vetor, a gente usa push. E onde ele vai colocar esse daqui? Ele vai colocar na última posição do elemento. Lembra que isso aqui, o vetor, ele tem uma estrutura ordenada, né? Então, é por ordem de inserção, né? Eu estou colocando um novo valor ali, ele vai colocar o valor lá no final. Pelo menos usando o push aqui, ele vai inserir esse valor lá no meio, né? Lá no finalzinho do nosso vetor. Então, ele vai inserir aqui Fernanda lá no final. E nós vamos buscar aqui, vamos colocar aqui, dele aqui ele está usando do Bruno, né? Vamos usar isso aqui embaixo. E vamos usar aqui Fernanda. Não, não vamos usar Fernanda não. Deixa aqui mesmo. Vamos colocar só para ele mostrar aqui nomes sem o índice, né? Vamos tirar esse índice daqui. Esse aqui é o índice do Bruno. Vamos colocar para ele mostrar nomes, certo? Então olha só. Então agora o novo vetor, olha, ele deu uma quebrada aqui para ele poder mostrar o completo, né? Então aqui ó, Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Eduardo, Bruno e Fernanda, né? Ele adicionou a Fernanda agora aqui, certo? Mas eu quero remover aqui um elemento aqui que está aqui no nosso vetor. Como é que eu faço isso? Né? A gente pode usar aqui o nosso nomes ponto pop, certo? Então o ponto pop, o que ele vai fazer? Ele vai remover o último elemento do nosso vetor. Então aqui ele está inserindo Fernanda e aqui ele está removendo Fernanda, que é o último elemento, certo? Então vamos lá, e vamos executar aqui de novo. Ó. Então voltou ao nosso vetor original lá de cima, que eu coloquei ela e eu removi ela. Vamos colocar um console.log aqui no meio, só para a gente poder acompanhar o fluxo. E a mesma coisa, ó. Colocou a Fernanda aqui, removeu o vetor sem a Fernanda, certo? Poxa, mas eu só consigo remover o último, né? Então eu vou ter que toda vez ir lá no último, remover todo o vetor até chegar no que eu quero remover e depois inserir tudo de novo, ficar salvando isso. Não, gente. Então nós temos aqui a funçãozinha que receberam até um spoilerzinho aqui, que é a função splice. Exatamente. Então, como que funciona aqui, né, a função splice? Nós vamos passar aqui o primeiro valor é o índice em qual nós queremos remover, certo? Então, se eu quero remover, vamos colocar aqui, eu quero remover esse Bruno aqui, ó. Não quero mais esse Bruno aqui. Então, já está pegando até o índice para a gente aqui do Bruno, né, que vai ser o número 1. E a gente coloca aqui o segundo parâmetro da função splice, é quantos valores a partir desse índice que eu passei aqui primeiro, eu vou remover. Então, aqui, o que eu estou dizendo aqui? O que o splice quer dizer, né? Você vai remover o índice 1 e no índice 1 você vai remover apenas um valor, certo? Vamos executar aqui para a gente ver, depois a gente faz o teste com mais de um valor, certo? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o Bruno, executando. Então, nós temos aqui, ó, Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Eduardo, Bruno e Fernanda. Né? Nós não removemos mais a Fernanda com o pop, então a Fernanda continua. E nós vemos aqui, ó, no índice 1, ele removeu o índice 1, que era o Bruno, um único elemento, né? O Bruno. Agora, se nós viermos aqui e colocarmos 2, então a partir do índice do Bruno, ele vai remover dois elementos. Então ele vai remover o Bruno e o Carlos, certo? Então vamos lá, ó lá. Ó. Agora ele pulou, né? Ó. Como a gente removeu dois elementos a partir do índice do Bruno, ele removeu o Bruno, o Carlos e partiu depois para Daniela, né? Que nós atualizamos aqui a Daniela também, né? Que está como Danier, mas atualizamos a Daniela aqui. Então, essa é a forma de nós removermos elementos em pontos específicos do nosso vetor, né? Uma função muito útil, a função splice aqui dos vetores. Beleza, pessoal? E uma outra coisa também aqui do JavaScript, né? Pelo menos definitivamente definido aqui para essa linguagem, um vetor ele não precisa ter valores dos mesmos tipos, tá? Nós podemos ter um dinamismo nesses valores. Por exemplo, eu posso substituir essa Daniela aqui e de vez eu atualizar para Daniela, eu posso passar um número 51, por exemplo. Olha só como vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho um nome, um texto, eu tenho um número, eu posso passar aqui, por exemplo, de vez eu colocar Fernanda, eu posso colocar true, né? Deixa eu tirar aqui do texto, né? Senão eu vou passar um texto. Ou seja, uma variável do tipo, né, de dado booleano, né? Agora ficou ó, a Ana 51, Eduardo, Bruno, true, né? Então, a gente consegue trabalhar com múltiplos valores no vetor. O ideal é você trabalhar sempre com um único valor, né?
Porque você vai saber pelo menos o tipo de valores que aquele vetor está armazenando, né? Então, pelo menos dos valores do mesmo tipo de valor, no caso aqui tudo texto, né? Porque senão você vai colocando muitos valores dentro ali e acaba que você se perde. Só se você souber exatamente a estrutura para isso. Por exemplo, eu sei que o primeiro índice de todo vetor aqui vai ser o nome, o segundo vai ser a idade da pessoa, o terceiro vai ser, né, outra coisa da pessoa. Então você transforma tipo um vetor como se fosse um objeto, né? Aí já é outro tipo de estrutura, né, de objeto que nós podemos ver mais para frente, mas eu vou deixar isso para um vídeo extra para mostrar ali como funcionam os objetos. É similar, mas os objetos eles não têm uma funcionalidade especial aqui dos nossos vetores. Como nós vimos aqui a estrutura dos vetores, eles têm índices, né, que nós passamos aqui, né, esses numerozinhos aqui, ó, são os índices das posições do vetor. E o que a gente viu que percorre sequências, né? Vocês vão lembrar, mas as nossas estruturas de repetição, né? Então vamos chamar aqui um for, né? Olha só, ele já está dando outro spoilerzinho aqui para vocês, né? Que manda um atributo do vetor é o length, né? O length ele é o que? Ele é o tamanho do vetor. Então como é que eu sei quantos elementos tem no vetor para eu poder percorrer ele, né? Para mim ir de índice em índice, índice em índice, né? Nós usamos aqui, ó, console.log.length. Né? Eu não vou usar isso aqui ainda, peraí, deixa eu tirar daqui. Só para vocês verem aqui, ó, ele vai mostrar o tamanho do vetor agora para mim, no final, no caso, né? Então, olha lá, ó, ele mostrou aqui o vetor que a gente colocou para mostrar aqui nesse console e aqui ele mostrou 5. Por que 5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas é porque está antes do splice, né? Exatamente. Então, vamos colocar esse vetor aqui, reduzido, e vamos mostrar aqui. Então, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse vetor tem 5 elementos, tem tamanho 5. Lembrando que para percorrer o vetor, o primeiro índice começa com 0, tá, pessoal? Não começa com 1. Ele não é de 1 a 5. Ele é de 0 a 4. Ele sempre começa com 0, tá? Então aqui o tamanho é 5, mas lembrem-se que para percorrer o vetor, sempre começa do 0, tá? Que são 5 elementos do mesmo jeito, né? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 dá 5 posições, certo? Então vamos agora usar aqui o nosso Benedito. Opa. Eu acabei copiando ali de cima, eu tirei. Então, vamos montar um forzinho aqui simples, né? Um for, uma estrutura de repetição, que ele começa aqui, o i, né? Ele declara o i, começando no zero, e indo até o tamanho do vetor. Tá vendo que ele está indo até o tamanho do vetor? Até. Ele não está indo até igual 5, né? Ele está indo até 5. Então, ele vai parar aqui na hora que dá 5 é menor ou igual a... Né? Na hora que o i for 5, ele vai verificar. 5 é menor que 5? Não. Então ele vai parar, ele não vai executar a quinta vez, ele vai executar até o índice 4, né? Que é o tamanho 5, ele vai percorrer todo o vetor. Então vamos salvar aqui e executar aqui a nossa função. E olha só o que ele faz aqui pra gente. Então ele mostrou o 5, que é o tamanho. Aí ele começou aqui, né, mostrando Ana, console.log, né? Depois 51, né, que é o segundo elemento do nosso vetor, que ficou aqui no 3, né? Ó, segundo elemento. Depois Eduardo, depois Bruno e por fim True, certo? Então essa é a grande vantagem dos vetores, da estrutura de dados, porque nós conseguimos percorrer esses dados com as estruturas de repetição, utilizando os índices, né? Nós passamos aqui, ó, a variável que vai incrementando, né? E nós vamos percorrendo os vetores. Isso é muito útil para a gente poder fazer alterações, né, em vários valores ao mesmo tempo, né? Então, depende da lógica que você for trabalhar, né, o programa que você for desenvolver, ele vai ter essa opção de percorrer muitos valores aqui do nosso vetor, né? Certo. Então agora, pessoal, nós vamos ver aqui, né, a nossa última estrutura, né, de dados, para não complicar muito, né? Que tem algumas outras estruturas de dados, mas vamos pegar aqui agora a de matriz. Nós vamos aprender as matrizes, né? Matriz. O que é uma matriz, né? Ela é um vetor de vetores. Espera aí, como assim, um vetor de vetores? Vamos lá. Vamos, por enquanto aqui nós vamos comentar essa parte do código para a gente não ficar poluindo o nosso console aqui, certo? E vamos começar do zero aqui. Então vamos lá, né? As nossas matrizes, né? Como que funciona? Como ela é um vetor de vetores, vamos declarar aqui três vetores, tá? Vet1, 2, 3, vet2 e vet3
7,8,9. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, três vetores que nós declaramos, né? O que é uma matriz? Matriz é a matriz, né? No caso, vamos colocar aqui o let, né? Let, matriz. Uma matriz, ela é um vetor de vetores, né? Nossa, mas parece que não mudou nada, né? Mas como é que a gente vai conseguir visualizar isso? Vamos aqui colocar um console.log. Matriz. Já está dando spoiler aqui, ó. Matriz. Vamos printar a matriz inteira, certo? Então vamos lá. Tá aqui nossa matriz. Olha só que é isso, né, gente? Olha, praticamente ele colocou a sequência dos vetores, né? Igual um vetor padrão, certo? Porém, a matriz ela tem uma característica especial, é muito especial, que nós conseguimos acessar o formato. Imagine como se fosse uma tabela, igual está aqui, ó. Imagine isso aqui como se fosse uma tabela, né? Ó. Uma tabela, ela tem linhas e ela tem colunas, certo? E quando nós fazemos essa estrutura aqui, montamos essa estrutura aqui, passamos vetores dentro, né, de um vetor que é a matriz, o que nós estamos definindo aqui, ó? Esse vetor aqui ele tem três linhas, porque são três vetores, né? Aqui, ó, três linhas, e ele tem uma, duas, três colunas, certo? E olha o que a gente pode fazer aqui, que já deu spoiler. Nós podemos acessar o dado da matriz dessa forma aqui, ó, com dois colchetes. Então, o primeiro colchete, ele representa o índice da linha. Então, qual desses três vetores aqui a gente quer acessar? Ah, nós queremos acessar o primeiro vetor. Então, nós vamos colocar aqui o zero, que é o primeiro vetor. Lembra? Vetores sempre iniciam os índices em zero. E nós queremos acessar qual coluna? Né? Qual o valor aqui? Qual coluna? Eu quero acessar o vetor zero na coluna 3, né? Que no caso é o índice 2. 0, 1, 0, 1, 2. E agora ele vai ter que mostrar para mim o valor número 3. Olha só, que maravilha, pessoal. Então, por que de usar essa estrutura de dados, né? Porque ela consegue tabular os dados, né? Então, a estrutura ela fica em formato de tabela e nós conseguimos usar esses índices compostos, né? Ó, na linha tal, coluna tal. E isso aqui, novamente, é percorrido pelo for. Né? Se nós montarmos aqui, ó, ele pega o tamanho da matriz e a gente vai fazer uma estrutura aqui, ó, para ele montar a nossa matriz, que é como? Olha lá, olha só. Ele criou a variável i, que o i ele vai percorrer as linhas da matriz, certo? E depois ele criou aqui um for dentro de um for. Olha só isso, gente. Parece uma loucura, mas é muito usado dessa forma aqui, essa estrutura, né? Um for dentro de um for. Né? Então aqui ele vai percorrer, ó, o j, ele vai percorrer as colunas. Né? Ó. Tá pegando aqui matriz e length, né? Então ele vai percorrer as colunas. Então olha só o que vai acontecer agora aqui com o nosso código. Olha que loucura. Deixa eu tirar esse daqui para ele não confundir na hora da gente observar os dados, certo? Então olha só, ele montou essa estrutura aqui, ele consegue percorrer a matriz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele percorreu a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um... Eu não lembro agora qual que é o comando, mas se não me engano, tá pessoal? Eu acho que é barra N. Eu acho que é isso aqui, que ele vai pular a linha para a gente conseguir ver na sequência, certo? Então vamos ver. Aqui, ele pulou, mas ele não escreveu na linha, né? É, eu não lembro agora aqui. A gente pode fazer aqui o seguinte, ó, let str. Vou deixar uma str aqui. Pode fazer o seguinte, ó. A gente fazer esse console.log aqui, a gente faz str igual a matriz. Ele vai receber os valores aqui e no final ele mostra aqui console.log str. Aí ele pula a linha. Né? Só que nós vamos fazer isso aqui mais igual isso aqui, certo? Certo, ele está dando not a number porque eu estou tentando somar,
né, valores aqui da matriz, né, e ele não vai conseguir fazer essa soma mais igual. Vou colocar aqui então um texto concatenando. Não sei se assim vai funcionar, mas vamos ver se vai funcionar. Undefined. Ah, é porque ele está zerado aqui. Vamos definir ele como vazio, que eu acho que agora vai dar certo, certo? 1, 2, 3, e depois aqui que ele printa o console.log, a gente deixa str igual a vazio, certo? Não precisa mais isso aqui agora, né? Não precisamos, eu posso colocar até um espaçozinho aqui assim, ó, eu acho que vai ficar melhor. Só pra gente visualizar. Olha só isso aqui, pessoal. Eu não sei de onde ele está trazendo esse 1, 2 aqui. Então, um CLS aqui, só pra ver se ele limpa. Aí, olha só. Então aqui, ó, eu estruturei para ele mostrar em formato de tabela também, né? Mas olha aqui que eu fiz. Eu criei aqui uma variável, né? Uma variável str de string, né? Vazia, aqui fora. E o que ele faz? Ele vai percorrer aqui, né? A primeira linha, o índice 0. Então a matriz, o índice 0 lá da matriz é a primeira linha, né? O vetor 1. E ele vai, depois que ele estiver na primeira linha, ele vai percorrer as três colunas. 1, 2, 3. Então, ele percorre as três colunas, termina. E daí o que ele faz? Ó, ele vai, percorre a primeira coluna, índice 0, 1. Então ele vai pegar o 1 aqui, concatenar com texto vazio um espaço aqui, né? E salvar dentro de str, né? Aí depois ele está fazendo um operador mais igual. Então ele vai receber o valor que ele já tem mais isso aqui. Lembrem-se disso, tá? Então, ele está sempre acrescentando a parte da variável aqui dentro da str. Então, ó, ele pega o valor aqui de um espaço mais o número e ele acrescenta a string que já tem, certo? Depois que ele fez aqui, percorreu, né, a matriz, né, o tamanho da matriz, o tamanho length aqui, né, ele percorreu as três vezes, salvou os três números aqui, nessa primeira coluninha que ele montou, aí ele vem aqui faz o print dessa coluna, fez o print aqui da coluna, e depois ele tem que fazer o que? Ele tem que zerar essa string aqui, tem que deixar vazia de novo. Por quê? Porque agora ele vai para a segunda coluna. Se ele for para a segunda coluna e tiver com os dados da primeira, ele vai colocar na segunda coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então ele vai aumentar aqui. Então a gente precisa zerar essa função aqui antes dela retornar lá, ó, para o for de novo. Então agora aqui o i vai ser 1, ou seja, agora nós estamos aqui no segundo vetor, né? O índice 1, né, ó, índice 1 aqui, ó, do vetor. E ele vai percorrer agora, né, os elementos desse índice 1, de 0 até 3, de 0 até 2, né? Então, os três elementos. Então, ele vai fazer aqui, vai concatenar de novo os três elementos, mostrar aqui nessa linha. Né? O console.log ele pula uma linha quando ele executa, né? Eu tinha colocado para pular a linha ali na mão, mas não foi necessário. Ele pulou aqui, já mostrou aqui, e depois ele faz a mesma sequência aqui embaixo, até ele finalizar tudo a matriz. Então, essa é a estrutura de matriz, né? Geralmente ela é usada para representar, por exemplo, imagens, né? As imagens dos pixels de uma imagem aqui, né, uma estrutura de tabela, ou você pode usar também para fazer outras representações, como por exemplo aqui, né, um jogo da velha. Né, isso aqui são as posições, e aqui poderia ser valores tipo X ou bolinha, né, para fazer o jogo da velha. Então é uma estrutura aqui que você pode utilizar. Tá? E também é utilizado para outras muitas funções. Né? Como eu disse, sempre tem uma função, uma forma mais eficiente de declaração, na questão dos vetores, né? Mas não entra no escopo aqui do nosso treinamento. Então, na nossa aula, vamos revisar aqui o que nós vimos como declarar os vetores, né? Nós vimos como atribuir valores a um índice específico do vetor. Nós vimos também como buscar o índice de um vetor pelo valor, né, que está contido no nosso vetor, tá? Nós temos aqui também a função de inserir novos valores no nosso vetor, né, a função push, né, que ela vai inserir os valores. Nós vimos também a função de remover um elemento na posição específica do vetor, né, e até mais de um elemento a partir daquela posição, que é usando a função splice, certo? Nós vimos aqui também como ver o tamanho do vetor, que é usando o atributo length do vetor, né, ponto .length. E por fim, nós vimos a estrutura de matriz, né, que
é uma estrutura aqui que fica um vetor de vetores, né? Igual está aqui, e ela é acessível dessa forma aqui, né? Nós conseguimos acessar os elementos em forma de matriz, certo? De tabela, beleza? Então, nessa aula vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios, né, utilizando o conteúdo do curso, né, completo. Então vai ter algumas atividades para serem feitas, né, utilizando ali variáveis, operadores condicionais, etc, para vocês poderem praticar, né? E nós vamos revisando ali alguns exercícios também, beleza? Então, até a próxima aula.